Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cami Massaneiro e esse é o nosso terceiro e último dia do nosso workshop Construindo uma Aplicação Front-End, com a participação do professor Daniel Castro, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? Fala aqui para mim, vamos fazer aquele nosso ritualzinho para eu saber se está todo mundo me vendo e me ouvindo. Boa noite, Guilherme. O Guilherme está aqui desde o primeiro dia, hein? A Ângela, boa noite. Quem que tá aqui que veio todos os dias? O Guilherme, eu já gravei ele aqui. Bom, pessoal, se você for novo aqui e não acompanhou os últimos dias, você pode estar vendo e revendo as aulas quantas vezes quiser lá no nosso canal do YouTube, EBAC Online, tá bom? E hoje, lembrando também que vocês podem estar comentando e fazendo perguntas para a gente, para o nosso professor, durante todo o evento aqui no chat. E ao longo do nosso encontro, nós teremos de novo mais uma oferta exclusiva para vocês. Então, basta clicar no clique aqui que aparece em destaque na sua tela. Tá bom? E para quem não conhece a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado, nos formatos presencial, online ou híbrido. E todos os cursos são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais do mercado. O grande diferencial da EBAC é a alta qualidade dos professores e discursos que, ao mesmo tempo com conteúdo aprofundado, é totalmente voltado na prática. E hoje a gente vai falar sobre o curso de SQL para análise de dados para complementar mais ainda a sua carreira de desenvolvedor. Aprenda um curso com o curso SQL, a linguagem de programação mais usada para extrair e analisar informações de bancos de dados. Saiba como utilizar as queries, realizar consultas simples e complexas e modelar dados estruturais da sua empresa, sem a ajuda de estar fazendo toda aquele programação de desenvolvimento. Então, sobre a orientação de André Pérez, engenheiro de dados da Stone. Aproveita, então, esse desconto de 50% no nosso curso para você que está aqui participando com a gente. E hoje, pessoal, na nossa última aula, quinta-feira, a gente vai estar analisando todos os projetos que vocês enviaram e também vocês vão estar disponíveis para poder tirar dúvidas relacionadas à parte técnica, carreira, de trabalho, e já pode estar utilizando o chat para isso, tá bom? E também vou colocar para vocês aqui as questões que sempre aparecem no nosso workshop e vale a pena sempre estar lembrando, né? Então, hoje é o nosso último dia do evento, mas vocês não precisam ficar tristes, que eu vou deixar o site da EBAC para vocês aqui no chat, para vocês estarem vendo quais são os nossos próximos eventos, para não perder nada. A gente vai ter muita coisa de programação por aqui. E sobre o certificado de participação, ele é emitido para quem enviou a atividade de hoje até as 4 horas da tarde, naquele formulário que eu disponibilizei aqui no chat ontem, tá bom? Então, só está concorrendo à bolsa de 100% no estudo, para que eu falei ontem, que quem entregasse a atividade, porque estaria vinculado para estar concorrendo. E o resultado da nossa bolsa vai estar saindo no Instagram da EBAC na sexta-feira, tá? E para aproveitar, eu vou colocar também aqui no chat o Instagram da EBAC, então vocês vão conseguir estar acompanhando tudo lá e vendo também quais são os próximos eventos. Lembrando também que vocês podem rever todas as nossas aulas e os nossos eventos quantas vezes quiserem lá no nosso canal do YouTube. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês também estarem me seguindo lá, se inscrevam no canal e aproveitem para estar acompanhando tudo sobre tecnologia. Tá bom, pessoal? Mas agora eu falei demais. Vou chamar de novo o nosso professor Daniel para vir e dar o feedback dele para a galera que fez as atividades. Boa aula para vocês, viu, pessoal? Daniel, pode vir para cá. Espero que todo mundo esteja bem por aí. Bom, dei uma olhada no material de vocês, fiquei bem surpreso aí com alguns projetos, né, a maneira como eles foram entregues. Fiquei bem feliz que teve uma participação bem grande aí da galera, e eu separei alguns projetos para a gente dar uma passada, discutir um pouquinho, né, e principalmente apontar algumas sugestões, né, de repente, né, destacar alguns pontos que possam ter ficado em dúvida, inclusive ser uma oportunidade para vocês perguntarem no chat, como eu vou passar por algumas pessoas, se a pessoa que estiver passando ali ficou com alguma dúvida em algum momento, não pegou algum conceito, quiser colocar no chat, pode colocar que a gente vai depois passar ali no momento de dúvidas.
esclarecer com um pouco mais de clareza. Então, antes da gente começar essa dinâmica, né, eu vou aqui dar uma olhada na minha apresentação, né, com vocês, só para a gente recapitular alguns pontos, que eu gostaria muito de trazer para vocês. Eu acho que nos últimos dias a gente, né, deu para sentir assim, que tinha alguns conceitos legais aí de JavaScript que talvez não estivesse tão profundo para muita gente, e eu quero só passar com vocês um pouquinho sobre alguns fundamentos que eu acredito que são importantes da gente revisitar e até servir como uma base para os estudos de vocês, né? Principalmente quem está com dúvida, o que eu começo, para onde eu começo, né? O que eu tenho que aprender de JavaScript para me sentir confortável e mais seguro aí com o desenvolvimento de aplicações em React. Então eu separei alguns tópicos que eu acho que são tópicos importantes aí para a gente estudar em JavaScript, JavaScript puro, tá? Sem entrar em mérito de framework, nada disso ainda. Basicamente com foco em JavaScript puro mesmo. Até na aula de ontem, a gente colocou alguns links, né? Na primeira aula também, a gente colocou alguns links para o MDN, lá do Mozilla Foundation, onde tem toda uma introdução de JavaScript, o que a gente aprende, deixa de aprender em JavaScript, HTML e CSS. E aí eu quero trazer esses pontos para vocês hoje. O que é legal e o que a gente deveria reforçar, né, de estudo aí de fundamentos de JavaScript para conseguir ficar tranquilo com o desenvolvimento de aplicações front-end, e eu vou passar sobre esses pontos. O primeiro deles, né, a gente entender de variáveis, né, como que eu declaro uma variável, quais são os tipos de variáveis que a gente tem dentro aí da nossa aplicação. Isso é um fundamento bem legal da gente aprender, nos ajuda a entender um pouco mais sobre o código, como usar corretamente as declarações de variáveis. Em que momento eu uso um const, em que momento eu uso um let, por exemplo, né? E por que na maioria das vezes eu não deveria utilizar var para declarar uma variável, né? Sempre const ou let. Tipos de dados. Em JavaScript, a gente tem uma família de tipos de dados relativamente grande, né? Mas são tipos de dados primitivos, né? Que são importantes a gente conhecer. Né? Seja uma string, como é que eu declaro uma string, né? E que tipo de caractere que é permitido, número, como é que eu trabalho com número, como é que eu trabalho com número decimal, né, valores booleanos, né, arrays, e por aí vai. É um outro fundamento bem interessante, né? Olhem lá naquele material, revisitem ele com um pouco mais de atenção, que vale muito a pena vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Sobre os operadores em JavaScript, né? A gente tem uma coleção bem ampla também de operadores, e operadores, quando a gente fala, a gente tem principalmente operadores matemáticos e operadores lógicos, né? E esses são os principais, vamos dizer assim, dentro do JavaScript, que a gente precisa ter um domínio, a gente precisa entender. Operadores matemáticos ou aritméticos, né, são basicamente de multiplicação, soma, subtração, divisão, né, são operadores bem importantes para a gente conseguir combinar aí valores de variáveis. Funções, né, em JavaScript. A gente tem maneiras distintas de declarar funções, e isso em React é muito presente. Né? Inclusive hoje, mais adiante, no finalzinho da aula, a gente vai olhar alguns tópicos, né, novos de React, né, que ontem e segunda o foco foi muito mais a gente entender o fundamento, entender os conceitos mais básicos aí de React, para a gente realmente ter um nivelamento, todo mundo ficar na mesma página, e aí agora a gente começa a olhar para outros fundamentos um pouquinho mais avançados, né, até chegar num nível de maturidade alto, que beleza, agora a gente está dominando todos os aspectos mais fundamentais, os aspectos intermediários e podendo ir para um nível avançado. E funções é um dos tópicos que a gente vai ver. A gente vê dentro de uma aplicação React várias maneiras, né, de se declarar uma função. Então existem formas diferentes de você declarar, existem pelo menos 3 tipos de funções que podem ser declaradas, e é legal a gente conhecer esse fundamento também. Estruturas condicionais, né, que é os clássicos if, else, switch, né, como é que eu lido com isso dentro do JavaScript? Como é que é a sintaxe disso? Então também é um outro fundamento bem legal da gente entender, porque isso vai ditar muito a maneira como a gente vai criar o nosso código. Em que momento faz sentido eu utilizar um switch case, né? Em que momento faz sentido eu usar if else, né? E por aí vai. Também estruturas de repetição, né? Como é que funciona um for each, um while do. Todas essas instruções de repetição, elas também são tão importantes quanto as outras, para a gente entender e em que momento eu devo utilizar cada uma delas. E principalmente, como é que eu isolo ou até mesmo paro
uma determinada instrução que eu estou executando ali, um loop, né, uma estrutura de repetição, como é que eu paro ela, qual critério que eu vou utilizar para ela ficar limitada, né, para ela não ficar sendo executada de maneira constante. É um conceito básico também de JavaScript, que é bem legal a gente revisitar. Como lidar com manipulação de erros no JavaScript. Isso é um outro ponto bem importante, e isso até vai de encontro a outros aspectos, que não só de JavaScript, mas de software como um todo, que é como é que a gente manipula erros, né? Como é que a gente trata erros dentro da nossa aplicação. Em JavaScript, a gente tem algumas maneiras bem básicas de lidar com isso, e é uma estrutura que elas repetem em praticamente qualquer linguagem, né? Na maioria das linguagens, nós temos lá a estrutura try-catch, né? E aí, ao estudar sobre manipulação de erro em JavaScript, você vai ver que tem essa mesma estrutura, mas nós temos um objeto global no JavaScript chamado error, onde eu consigo ter ali uma estrutura padrão, formatada de erro, para que eu possa, a partir desse objeto global, sempre que uma exceção for gerada dentro da minha aplicação, eu gerar algum tipo de tratamento. Então é bem interessante também dar uma olhada nesse tópico lá dentro do MDN, entender um pouco as diferenças, que isso vai te ajudar a lidar de maneira um pouco mais previsível dentro da sua aplicação quando algum erro acontecer, né? Tratar ela de maneira correta, né? Lidar com esse fluxo de maneira correta. JS assíncrono, né? Aí a gente entra em alguns conceitos relativamente... Tem alguns conceitos mais antigos, bem clássicos, como o caso de callbacks, né? Que é a maneira mais tradicional, né? Até esse momento, a maneira mais tradicional de lidar com funções, né, que precisavam ser chamadas a partir de algum tipo de evento, e também lidar com chamadas assíncronas. Nós também temos o caso das promises, e nós também temos agora, né, o clássico async await. Então, é um conceito importante, a gente dá uma olhadinha sobre JS assíncrono lá dentro do MDN, onde vocês vão conseguir ver exemplos bem claros, bem profundos de como lidar com cada um desses casos. E, por fim, nós temos essas funções do JS que são bem importantes de aprender, que no caso do React vai fazer muito sentido. Em vários momentos você vai lidar com a função map, né, com filter e com reduce. Cada uma delas tem um papel diferente, tem uma proposta diferente, e ela vai te ajudar muito a otimizar algumas instruções do teu código. Inclusive, na aula de ontem a gente usou map, né, para percorrer uma lista. Então, vale a pena dar uma olhadinha para esses conceitos, né, que são conceitos bem importantes para a gente conseguir lidar melhor com esses cenários. Bom, a gente viu aí nos últimos dias, né, basicamente, os principais fundamentos de React, e aí, relembrando, a gente trabalhou com JSX, componentes e props, state, ciclo de vida, manipulação de eventos, estilização e renderização condicional. Esses foram os bem básicos, assuntos bem básicos, talvez para alguns de vocês tenha sido, né, chovendo molhado, aí não foi um assunto muito, nossa, que incrível, mas está tudo bem, a ideia era justamente a gente ter esse nivelamento, né, e ontem a gente realizou ali uma POCzinha, e aí agora eu vou abrir aqui meu VS Code e vou passar com vocês por cada um desses projetos e vou comentar um pouquinho sobre eles. E aí quem quiser deixar algum tipo de comentário no chat, fica à vontade. Deixa eu ir para cá. E lembrando, pessoal, né, um ponto bem importante, não existe pergunta errada, não existe nenhuma pergunta que eu não possa fazer, eu vou ficar com vergonha, não. Perguntem, fiquem à vontade, a gente está aqui com o único propósito que é aprender, a gente discutir junto sobre esses pontos, e não existe pergunta errada. Então, assim, não importa a pergunta. Joguei aqui para o ladinho minha tela. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu selecionei alguns repositórios aqui, tá? Alguns mandaram o código-fonte para mim, outros mandaram o link do GitHub, eu fui lá, baixei o projetinho, e aí eu selecionei aqui o projeto da Adriana, do Bruno, do João Victor, do Otávio, do Rafael Cobucci, me corrija se estiver errado, Rafael Plotz e o Wesley Souza. Vamos lá.
Primeiro repositório aqui, né, vamos seguir por ordem aqui. Eu vou primeiro na Adriana. Eu dei uma olhada, Adriana, no teu repositório, ficou bem legal. Eu vi que tu começou a utilizar ali os nossos os conceitos que a gente tinha, né, sugerido, né, criar ali a nossa home, né, até tu começou a anotar alguns comentários, né, fez alguns comentários importantes ali para entender um pouquinho o que estava acontecendo no projeto, e foi legal. Só eu gostaria de sugerir, né, e aí fica como dica, assim, para você seguir evoluindo seus estudos, continue o desenvolvimento dessa aplicação e depois, se possível, coloca no GitHub, me marca lá como usuário, ou me manda depois em privado, isso em algum local, para a gente dar uma olhada, para a gente continuar a analisar o projeto e também te propor mais evoluções, né, porque eu vi que tu já arriscou aqui o uso de componente de mount, né, tu quis usar essa função global aqui de classe, né, tu começou a fazer o projeto, mas eu vi que faltou em algumas coisas e eu sugiro que, de repente, tu continue aí o desenvolvimento, né, seria algo bem bacana. Inclusive, Adriana, se tu tiver alguma dúvida, né, se estiver aqui junto com a gente e quiser tirar alguma dúvida, talvez alguma coisa que tu não tenha visto, né, ou algum material, inclusive, que estava disponível no YouTube, não, por algum motivo não conseguiu acompanhar, fica bem à vontade em perguntar e aí a gente pode dar uma olhada depois aqui junto. Vamos lá. Eu vou agora de baixo para cima aqui. Wesley, vou dar uma olhada no teu projeto. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Bom, Wesley, eu dei uma navegada no teu projeto e eu vi que tu seguiu bem direitinho o nosso exemplo ali, com todas as implementações também. Ficou bem bacana. Algumas ponderações que eu notei aqui foi na parte, se eu não me engano, foi de profile. Deixa eu ver se foi aqui mesmo que eu notei. Exato. Ah, não, tá certo. Depois eu vou chegar nesse ponto. A parte aqui de componentização ficou bem legal, inclusive tu avançou bastante no desenvolvimento do front, né? Eu vi aqui que você conseguiu adicionar principalmente, né, outras tags HTML, combinou um pouco mais isso, e isso aqui ficou bem bacana, né? Inclusive, eu acho que fica como uma sugestão, eu vi aqui que você, por exemplo, criou visitar repositório, né? Seria bacana, né, você daqui a um pouco criar uma outra janela aqui, né, uma outra view ou um outro componente para, por exemplo, carregar os repositórios. Como é uma informação que você tem ali na API do GitHub, né, quando você faz a pesquisa, você tem o /users, o nome do usuário, e se você passar /repositories, ele retorna para você toda a lista de repositórios daquele usuário. Isso é algo legal, assim, de repente você fazer, e ficaria bem interessante evoluir um pouco mais esse projeto. Embora seja uma POC, né, um exemplo, mas, novamente, é um exercício para você explorar ainda mais o fluxo de navegação, né? O fluxo de navegação, como combinar e compor outros elementos, isso é bem bacana. No geral, o teu projeto ficou bem feitinho, ficou bem legal, parabéns para ti também, e sugiro só realmente evoluir. Eu acho que está num caminho aqui bem bacana, né? O resultado final ficou bem bom. Seguiu todas as recomendações que a gente colocou, o resultado no geral foi muito bom, parabéns. Vamos olhar o do Rafael agora aqui. Rafael, o teu também eu vi que seguiu exatamente todas as implementações que a gente colocou. Achei um ponto bacana, assim, que eu gostei de ver nos projetos, né? Conforme eu fui navegando, vocês seguiram os exemplos, né? Eu vi que vocês realmente acompanharam direitinho ali o vídeo e ficou, pelo menos dentro da estrutura que a gente propôs, né? No geral, ficou tudo muito bem feitinho. E eu até arriscaria dizer que agora o que falta é colocar mais funcionalidade aqui. Para vocês, eu acho que ficou um pouco fácil demais o exercício, e sugiro que adicionem mais funcionalidades, brinquem um pouco mais com os conceitos de componentização dentro do React, né? Substituam textos fixos que a gente colocou, talvez por elementos que façam um pouquinho mais de sentido, né? Dentro aqui da parte de profile, eu tinha notado que alguns não estavam usando imagens, né? Então, assim, a imagem aqui que a gente colocou para exibir o nome a imagem do usuário, né? É legal, mas seria bacana também avançar com outros componentes, outras pequenas informações aqui nessa interface para melhorar ainda mais. E quem não usou imagem, né, ou não usou outros elementos, seguiu só meu exemplo, né, fica a dica. Adicionem mais funcionalidades, isso aqui vai ser bem bacana para vocês e é uma oportunidade de vocês reforçarem. Inclusive,
Como eu disse, quem quiser me marcar aí depois, né, vocês têm ali minhas redes sociais em todos os canais, fiquem bem à vontade, que vai ser o maior prazer, não me importa nem um pouco, em ajudar vocês aí a esclarecer alguma dúvida, algum ponto que possa ter ficado. Inclusive, até agora lembrei de um ponto, né? Mais adiante, eu vou apresentar para vocês componentes funcionais, e aí é uma dica bem legal. Quem fez todo esse projeto com classes, eu vou deixar um próximo desafio, né? Claro que é um pouco além aqui do que a gente deixou na EBAC, né? Que a gente se propôs, mas transformem todos esses componentes funcionais, todas essas funções que a gente está aqui usando classes, né? Essa estrutura padrão, para componentes funcionais e usem hooks. Isso vai ser muito legal, porque aí vocês vão estar utilizando os recursos mais avançados, aí, mais recentes do React, né? E vai ser bem interessante fazer essa conversão. Então, Rafael, né, novamente, caso eu não tenha falado, meus parabéns, o trabalho ficou bem feitinho também, né, gostei de ver que seguiu exatamente os exemplos que a gente colocou. Vamos olhar o Rafael Kubusi aqui também, e Rafael, se estiver falando errado teu nome, por favor, me corrija aí. Aqui o que eu notei, né, eu vi que o Rafael tentou simplificar um pouco o projeto, né, não está errado, né, acho que não tem nenhum problema a gente simplificar, afinal de contas, tudo é arquivo JS, né? Então, não seria um problema. Mas, eu acho que o principal fundamento mesmo é a gente pensar em separação de responsabilidade, né? Embora a gente tenha a possibilidade de agrupar todos os elementos, criar pequenos componentes e fazer a composição deles, né, a ideia que eu trouxe lá daquelas estruturas de pasta, a gente mover ele para dentro, é justamente para a gente tirar um pouquinho esse excesso de, talvez, de acoplamento de responsabilidade dentro de um único arquivo. Isso é um princípio bem importante de desenvolvimento de software para, melhorar a tua qualidade do código para tu conseguir, em algum momento, testar corretamente, e aí tu vai testar isoladamente aquele componente que tem só uma pequena responsabilidade, ou aquela unidade do teu código, ela só tem uma pequena responsabilidade. Então, isso fica como uma sugestão, e até para o Rafa aqui, de repente, revisa lá os vídeos que a gente colocou, complementa aqui o projeto para justamente ficar um pouquinho mais próximo daquilo que a gente colocou. E segue implementando funcionalidade, avança, que eu acho que é um ponto bem bacana, né, para você seguir desenvolvendo também, né, os seus estudos, seus conhecimentos em React.js. E parabéns pela entrega do trabalho, né, eu acho que é muito importante a gente conseguir aí vencer isso. Otávio, vamos dar uma olhadinha no teu projeto. Tu também seguiu bem direitinho os conceitos que a gente tinha. Uma particularidade assim que eu vi, se eu não estou enganado, aqui no projeto que eu notei foi só o uso da tag img. Deixa eu ver se foi aqui que eu vi. Talvez não. Não. Eu abri o arquivo errado. Aqui. Não, tá. No teu tá certinho. Depois a gente vai chegar. Eu acredito, então, que foi no João Victor que a gente viu isso. Aí eu te comento depois, João. Ficou bem direitinho também a aplicação. Pelo que eu naveguei, não tem nada, né, a acrescentar, a não ser justamente adicionar mais funcionalidade. Eu acho que tu também pegou bem o conceito, né, usou certinho, interpolação de string, né, todos os conceitos que a gente viu, eles estão bem implementados. Acho que, no geral, a proposta inicial ela foi bem atendida. Os parabéns também pela entrega, né? A qualidade ficou bem certinha e não temos nenhum ponto adicional, a não ser crie mais funcionalidade e continue evoluindo o projeto. E, João, o teu projeto, eu dei uma olhadinha aqui, ficou bem bacana. Eu notei que eu acho, tá? Mas eu acho que, eu não sei se foi, de repente, você moveu as pastas e acabou colocando num nível a mais aqui, mas aqui dentro de Pages, né, ficou um pouquinho misturado. Eu não sei se isso aqui foi proposital, e até, de repente, se puder comentar, né, eu acho que seria legal, para a gente entender um pouquinho do porquê que tu colocou profile e home dentro de home, mas tá funcionando, né? Eu acho que o único ponto, e aí é onde eu queria chegar, eu vi que tu tentou usar aqui o profile.gravatar.id, né? Acredito que você não conseguiu ver a imagem. E isso aqui você não conseguiu ver por quê? Porque o correto aqui era usar entre chaves. Aí sim você consegue acessar a propriedade dessa prop, né? Então, fazendo dessa forma, você consegue, de fato, imprimir ela ali. Do contrário, provavelmente deveria estar renderizando de maneira
errada mesmo aqui a imagem e você não conseguia ver. Mas fica a dica aqui, ó, é um pontinho para corrigir. E se você quer, né? Só que, se eu não me engano, a propriedade eu acho que não é só Gravatar ID. Eu acho que ela tem um outro nome, né? Eu não recordo agora de cabeça ali da API do GitHub, mas é só esse ponto. No mais, pelo que eu olhei, você seguiu aqui a implementação, conforme a gente tinha sugerido, ficou bem certinho, seguiu a ideia de a gente ter a nossa funçãozinha global de request, né, o serviço também com as responsabilidades limitadas. Então, meus parabéns, o projeto ficou bem feitinho também, e o ponto é só seguir evoluindo, adicionando mais funcionalidades para avançar ainda mais os teus estudos com React.js. E por último, né, o nosso repositório aqui do como funciona aqui o projeto que o Bruno fez, né? O Bruno Ardel, ele foi um pouquinho além, né? Ele usou aqui, né, pela minha leitura e pela estrutura de pastas, ele usou o Next, né? E aí, para quem não conhece ainda o Next, né, ele é uma solução para quem quer desenvolver aplicações também em React, mas ele incorpora uma série de outras funcionalidades, como a possibilidade de renderizar, né, fazer o server-side render, que a gente chama, que é a renderização a nível de servidor, né, criar estruturas de projetos um pouco mais complexos. E um ponto que me chamou bastante atenção aqui no projeto é que você passou a utilizar, né, temas diferentes, né, você pelo menos tentou aqui colocar temas, isso é bem legal, né, você também criou componentes diferentes, né, isso é um ponto bem importante, está aqui os componentes, você usou bem esse conceito de componentização, usou TypeScript, né, e aí até fica como pergunta, né, por que a decisão de utilizar TypeScript, né, nesse momento aqui da POC, né, que a gente estava fazendo esse exercício, porque foi bem além, né, fiquei até surpreso assim, quando eu vi, né, fiquei feliz de ver que foi mais além, e depois se puder compartilhar com a gente aí um pouquinho, né, das motivações de você ter feito em Next.js, seria bem bacana. Meus parabéns também pela execução do projeto, acho que de todos os projetos, você foi o que explorou mais outros conceitos, e fica aí o destaque aí pro Bruno, né, justamente essa capacidade de criar aí um pouquinho além, né, foi o que a gente vinha sugerindo aí nos últimos dias, né, e meus parabéns aí pelo resultado. Bom, sobre o comentário aqui, eu gostaria agora de ver com vocês, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta específica aí sobre isso. Eu vi aqui que surgiram algumas perguntas, e aí eu queria saber, Cami, se a gente puxa agora algumas dessas perguntas e já vai respondendo para o pessoal, deixamos para um outro momento. Bom, a gente tem aqui que pediram, o João Vitor pediu para te mostrar como que você configura o seu VS Code. Ah, legal. Tá, vamos lá. Eu faço uma série de setups aqui, mas tem um bem básico que eu faço, que é estilizar o tema, né? Eu uso um tema, e até vou abrir aqui ele para você. Cadê? Deixa eu só abrir extensões. Beleza. Das extensões, não uso Drácula. Embora eu goste do tema do Drácula, é muito bom. Eu uso um outro tema aqui. Ô, louco, eu tô com o Drácula instalado, sim. Na verdade, eu fiz uma troca recentemente. Eu estava usando um outro tema, que é o OneDark Pro, tá? Que é um outro tema bem legal, mas eu provavelmente deixei habilitado e nem vi, nem notei. Esse é um outro tema que eu uso também. Ele é um pouquinho mais leve, mas quais são as extensões que geralmente eu utilizo aqui para facilitar um pouco o meu trabalho? Né? Eu uso Drácula ou o OneDark Pro, né? Agora está ativo o Drácula, por isso as cores. Eu uso também o Material Icon Theme, onde eu tenho uma biblioteca de arquivos. Isso, para mim, é legal, principalmente do ponto de vista visual. Eu consigo olhar ali e facilmente saber o que é um arquivo TS, o que é um arquivo JS, o que é um arquivo PHP, um arquivo de Node.js, enfim, que é JS puro. Enfim, a gente consegue distinguir de uma maneira um pouquinho mais simples, e ele é uma extensãozinha bem completa. A pergunta ali da Beatriz, né, já aproveitando o gancho. A diferença do OneDark Pro para o Drácula
o que eu sinto, né, principalmente é o estilo de cores dele, né? Eu tenho aqui instalado, né, o Drácula, se eu habilitar, eu tenho ele instalado, se eu setar ele como cor principal, olha só como ele muda, né, a apresentação da minha tela. Eu gosto, até acho legal, mas olha o quão diferente fica, né, o código, né? Ele fica bem, bem destacado. Ele é muito bom, tá, visualmente, aumenta bastante o contraste, mas na prática os dois resolvem a mesma necessidade. Aí vai muito de gosto, assim, pessoal, né? Como eu evito ter muito contraste, como eu fico muito tempo na frente do computador trabalhando, né? Eu procuro tentar usar um estilo um pouquinho mais suave, né, de cores, e o One Dark Pro, para mim, né, atendeu bem, né? Então, assim, ele tem um contraste legal, mas não é tão forte, né? Outra coisa que eu utilizo aqui comigo também, mas aí foi uma instalação global, assim, que eu coloquei, foi justamente a fonte, uma fonte diferente para ter esse tipo de representação visual. Se eu for aqui nas minhas settings, vocês podem ver que eu uso o OneDark Pro como meu tema principal, uso o Firecode, que é uma fonte que permite justamente ter uma legibilidade um pouquinho melhor aqui do código. Ela é muito boa para isso. E já faz um certo tempo que eu utilizo ela, eu acabo tendo uma experiência bem bacana aqui do dia a dia, né? O meu terminal também acaba sendo utilizando esse mesmo padrão de cores, isso acaba sendo bem útil. O que mais que eu uso de relevante, né, aqui no meu setup do VS Code? Eu uso essa tagzinha aqui, Auto Rename Tag, tá? Então, basicamente, conforme eu vou digitando uma tag, eu vou renomear ela, essa extensão já resolve isso aqui para mim também, né? Mas é um capricho mesmo, embora a gente pudesse fazer isso usando ali no caso do Mac Command B para selecionar um outro elemento, né? No Windows acredito que seja o Ctrl B, né, para fazer a seleção de mais de um elemento. Por exemplo, eu tenho aqui o const, né? Se eu quiser selecionar os dois, opa, não, é Ctrl D, corrigindo, tá? Command D ou Ctrl D, talvez para vocês. Se for no Windows e no Linux, agora eu não recordo qual que é o comando. O que mais que eu uso? Como eu trabalho aqui com aplicações Docker, eu uso a extensão do Docker, né? Se você utiliza, talvez faça sentido instalar essa extensão, porque ele me entrega aqui uma série de serviços para poder visualizar os meus containers e o que eu tenho na minha aplicação rodando. O .env é mais uma questão de estilização e da sintaxe dos arquivos, arquivos de ambiente, né, de variáveis de ambiente. E basicamente é isso. Deixa eu ver o que tem mais de relevante. O editor config. Isso aqui é uma extensão bem legal, principalmente se você está trabalhando com times diferentes, em sistemas operacionais diferentes, porque você consegue definir alguns padrões, né? Você cria um arquivo .editorconfig e determina que tipo de como é que eu posso explicar? O tipo de indentação que você quer para o arquivo, o estilo dessa indentação, se é uma indentação por tab ou por espaço, né? O tamanho desse tab, né? Dessa indentação, como que o seu arquivo vai ser salvo, se ele vai ser salvo como LF ou RF, enfim, e por que isso é importante. Só que isso aqui ele aplica globalmente ao projeto, então qualquer arquivo dentro da sua aplicação vai respeitar essas regrinhas. E por que isso é importante? Principalmente se você está usando o projeto num ambiente Windows e depois está utilizando, por exemplo, no ambiente Linux, ou está abrindo no ambiente Mac, você pode ter diferenças aí, dependendo do editor, inclusive, né? Quando abrir o arquivo, ele pode abrir com uma codificação e fechar com uma codificação diferente num outro local. Então, usando essa extensão, claro que em todos os locais você tem que ter essa extensão também, né? Ele faz o quê? Ele deixa tudo isso igual, na hora que você for salvar o arquivo, ele vai salvar com a codificação correta, vai fazer isso tudo para ti, e otimiza um pouco aí, evita erros quando tu está trabalhando em times ou ambientes diferentes. Uso o S-Lint, né? Talvez vocês conheçam, ou para quem não conhece ainda, o S-Lint ajuda a fazer a correção de código, né? Então, principalmente, né, ele garante que eu respeite alguns padrões aí, né, que eu posso escolher, posso configurar minha aplicação para seguir algum determinado padrão de JavaScript. O que mais? O Prater também é para questão de qualidade de código, formatação. E eu uso essa extensão, que é o Visual Studio IntelliCode. Para quem já trabalhou em
em algum ambiente, por exemplo, Microsoft com Visual Studio, né, e não o Visual Studio Code, que nem esse aqui, mas o Visual Studio Pro, né, o Professional, para quem trabalhou ali com C Sharp ou VB em algum momento, né, o que é o legal dessas ferramentas, né? Que ele tem um IntelliSense muito bom. Ele te ajuda a completar o código, né? Ele entende o que tu está digitando e te sugere que tipo de função que tu está usando, né? Inclusive, ele começa a enxergar todos os métodos que tu definiu daqui um pouco para uma classe, para uma função, para uma classe, claro, e acaba te ajudando aí na escrita do teu código, otimizando um pouco mais o teu tempo. Eu instalei essa extensão, que ela, teoricamente, também tem essa proposta, e ela vai se adaptando aí conforme a minha maneira de codificar as coisas que eu vou colocando. É também mais uma questão de qualidade, assim, de código. É free, sim, essa extensão, e vale a pena, né? Vale a pena porque otimiza o teu tempo aí bastante. E aí eu tenho outras extensões que eu vou habilitando conforme a minha necessidade, né? Em algum momento que eu estou trabalhando com PHP, por exemplo, que eventualmente eu tenho que mexer, fazer uma manutenção, eu habilito essa extensão, ela é bem utilizada, que ela também me entrega um IntelliSense mais específico do PHP. Só que eu não deixo tudo habilitado porque, né, afinal de contas, um monte de extensão aqui vai tornar lento o meu VS Code desnecessário. Python é a mesma coisa. Quando eu estou trabalhando com algum projeto em Python, preciso fazer alguma manutenção, eu habilito ela e aí eu ganho um pouco mais de poder. Terraform, aí aqui é uma coisa um pouquinho além de codificação, né, de programação, que isso aqui é o que a gente chama de uma ferramenta para infraestrutura via código, né? E ele também traz para mim uma série de melhorias na hora que eu tenho que lidar com meus arquivos de provisionamento, de infraestrutura, que é justamente trazer o highlight da sintaxe, né, algumas validações básicas, alguns snippets ali, algumas dicasinhas de como lidar, enfim, e aí ele formata o meu código e acaba ajudando aí no meu dia a dia. Mas aí eu vou habilitando conforme a demanda, né, não é sempre, é mais nesse sentido. E basicamente é isso, não tem muito mistério, não sei se respondi a dúvida, né, como um todo, mas fui bem além. E agora vamos ver se tem mais alguma pergunta. Então, eu vi que a Beatriz aqui fez uma pergunta da linha de comando do VS Code Style Components. Você sabe explicar melhor do que se trata? Eu não lembro de ter usado essa extensão, podemos dar uma olhadinha. VS Code. Opa. Styled Components. Ah, legal, ó. Ele é um highlight também para sintaxe de style, dando um overview assim rápido por cima. Quando a gente está trabalhando com construção a gente quer criar, por exemplo, definir estilos para alguns componentes da nossa aplicação, a gente pode criar componentes já herdando um conjunto de características, né, de estilos, né? A gente pode criar um arquivo, inclusive, independente. Por exemplo, aqui até no exemplo tem um botão já herdando todas as características que um botão, né, que um elemento button recebe por default do browser, e aí você substitui, né, essas propriedades visuais dele a partir do Styled Component, e você tem outras coisas muito além disso, que é poder utilizar propriedades da sua aplicação e determinar, né, a partir dessas propriedades, alguns estados diferentes para o seu componente. Você consegue construir aí o estilo do seu componente dinamicamente. Então acaba sendo bem interessante o uso. O que me parece, tá, Beatriz, essa extensão ela é um IntelliSense também, ó, para o Styled Component. Nunca tinha utilizado. Valeu até a dica. Vou deixar instalado aqui e vou depois avaliar com mais atenção e usar em um projeto meu. Acabou aprendendo hoje aqui. Legal. Então, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Senão eu vou dar um recadinho aqui importante para vocês. Então, agora é o momento de vocês pensarem aí para questionar o Daniel. Enquanto ele toma uma aguinha, eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Aproveitem, hein, galera? Então, pessoal, hoje a gente está falando do curso também SQL para análise de dados, para você virar um desenvolvedor completo.
Então, saiba operar de maneira satisfatória o ambiente SQL, criar scripts para seleção, filtragem e agregação de junção. Você também vai aprender como criar scripts para inserir, atualizar, excluir dados de tabela, explorar dados SQL utilizando métodos matemáticos e estatísticos. Tenha contato com bancos de dados relacionados, armazenados em nuvem. E falando agora da sua rotina de estudos, você vai poder acompanhar as aulas do seu computador, tablet e celular no momento em que você mais achar propício. E também vai desenvolver várias atividades práticas no ritmo mais apropriado para você. Além do mais, vai receber também feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais o seu trabalho e vai desenvolver projetos autorais. E é claro que não acaba por aí. Vocês vão poder também, se matriculando no curso, ganhar 1 mês de curso grátis na IF English Live, com acesso a 16 níveis e um certificado reconhecido internacionalmente. Então aproveitem, gente, esse desconto é para vocês que estão participando aqui com a gente do workshop, no valor de 50% do curso. E pode ficar tranquilo que ao clicar aqui, você não vai ser cadastrado direto no curso, mas vai garantir o desconto para ter essa oportunidade de conhecer mais sobre essa profissão tão legal, tá bom? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, é só entrar em contato com a nossa equipe, que eles vão ficar muito felizes em poder estar acionando para vocês. Então, agora, vamos chamar, então, o nosso professor de novo, que eu vi que aqui que a Giovana fez uma pergunta para ele. E, Beatriz, as aulas vão ficar gravadas, sim, no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar para você aqui o link, daí você pode estar revendo lá quantas vezes quiser, tá bom? Agora aqui, a Giovana fez o seguinte, deixa eu ver o que ela botou. Daniel, qual a sua opinião como profissional formado para um profissional iniciante em um projeto? Caso um cliente queira dar um orçamento muito baixo para o projeto grande, você diria que vale a pena? Ou seria um histórico ruim de serviço for bem qualificado? Se o serviço for bem qualificado. Uma ótima pergunta, hein, Giovana? Legal. Tá no mudo, Dani. Beleza, agora voltei. Olha, excelente pergunta. E eu diria assim para você o seguinte: acho que são momentos diferentes, sabe? É interessante encarar algum tipo de desafio um pouquinho além do que a gente está acostumado, sim. Né? Eu acho que, e aí, como profissional, né, eu desenvolvi muito a minha carreira dessa maneira. Né? Eu sempre. Eu chegava num certo nível de conhecimento, assim como eu estou hoje, por exemplo, num certo nível de conhecimento. E eu busco um próximo nível, né? Eu busco um desafio que me tire da minha zona de conforto. Só aí mora um cuidado muito importante que é, quando a gente está começando, é legal sim que a gente pegue alguns projetos, que a gente aprenda, né, exercite, mas se colocar numa situação de risco, que daqui um pouco, poxa, eu não tenho conhecimento, não tenho ali todas as skills necessárias, e ou talvez eu tenha as skills, mas o cliente está dando o preço para o meu trabalho, está dizendo quanto que eu deveria, né, cobrar. Pessoalmente, eu não recomendaria. Eu acho que não é uma boa estratégia, né, para construção de portfólio. Eu acho que para construção de portfólio, você buscar projetos, sim, e desenvolver ali no seu GitHub, começar a aprender a publicar uma aplicação, entender como funciona todo o processo, né, de uma aplicação, que uma coisa é o front-end, que é muito importante a gente saber desenvolver, mas tem todo um outro lado do desenvolvedor, que é, poxa, como é que eu publico um projeto, né? Como é que eu configuro uma aplicação? Né, que seja o básico, né? Poxa, eu tenho que configurar um DNS, eu tenho que configurar lá uma aplicação, um local para me publicar ela, e hoje em dia você tem várias ferramentas que otimizam esse processo para você, como, por exemplo, o Vercel, tá? Que é um provedor aí de hospedagem de aplicações React, onde você consegue, a partir do seu próprio terminal, ali, fazer a publicação. Então, eu diria que assumir um projeto grande, né, que a gente deu aqui como exemplo, um orçamento baixo, você está se colocando numa posição de risco, sabe? Construir uma carreira em cima disso é delicado. Eu recomendaria, sim, que você buscasse projetos menores, experimentasse, começasse a ganhar experiência, né, para então poder assumir outros projetos maiores. Mas se tu quiser definir um pouquinho mais o que é esse projeto grande, também a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? Mas eu deixaria essa recomendação de imediato.
o pessoal está começando bastante na carreira, fala para eles quais skills, assim, soft skills um bom programador tem, porque a galera aqui também está iniciando. Claro, claro. Bom, o que que eu posso trazer para vocês como recomendação, assim, né? Para a gente se desenvolver como profissional, as skills técnicas, elas são super importantes, a gente já viu aí, né? Mas existe um outro lado também, que é o lado, né, o soft skill nosso, que é o lado humano, que eu acho que os principais que a gente tem que buscar enquanto desenvolvedor é principalmente se preocupar com o senso de comunidade, o senso de time, né? A gente buscar se relacionar bem com outros profissionais, né? Principalmente ser humilde e entender que, poxa, legal, eu também estou numa fase de aprendizagem, eu não vou, né, me posicionar como uma pessoa que sabe tudo, né? E isso é um ponto importante. E por que conecta isso com uma soft skill, né? Porque é algo que, na hora de, por exemplo, você entrar dentro de um time, entrar dentro de uma empresa, né? Isso é mais acolhedor, né? O time acaba sendo mais receptivo, acaba se importando mais, né, com o teu momento, né? E naturalmente, né, a relação com o time fica mais suave, fica mais fácil da gente lidar no dia a dia, né? Trabalhar essas soft skills envolvendo relacionamento, né? Principalmente essa questão de ser mais, digamos assim, acho que humilde talvez não é a palavra mais adequada, é algo bem importante, sabe? Outro ponto que eu considero como importante também é a gente buscar sempre se atualizar, e aí eu acho que não envolve só soft skills, mas é uma necessidade de aprendizagem contínua, né? A gente está sempre buscando aprender, não parar, né? Achar que, poxa, agora que eu aprendi React, tá tudo certo, eu sou um excelente desenvolvedor. Sem dúvida, você vai se tornar um excelente desenvolvedor, vai ser uma pessoa já preparada, mas buscar essa aprendizagem contínua, né? Buscar sempre se desenvolver algo que vai complementar ainda mais a sua carreira. E aí, trazendo um pouco, né, talvez a minha experiência pessoal, se vocês acharem que é válido, eu posso citar, né, busquei, né, eu sempre busco, né, e sempre busquei ao longo da minha trajetória, aprender coisas diferentes, né, então, tanto do ponto de vista, tanto questões como soft skills ou hard skills, né, então, eu não ficava restrito ao universo de tecnologia, né, eu sempre ficava olhando outras situações que poderiam me ajudar dentro do meu dia a dia. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho interessante e pessoalmente apliquei no meu dia a dia, consegui ao longo de quase 15 anos de carreira me desenvolver e progredir nesse sentido e sigo investindo assim, né? Eu ainda, né, tenho e talvez muitos de vocês em algum momento vão chegar, né, poxa, né, eu acho que eu não sou bom o bastante, eu não estou preparado, né? A gente sempre tem essa dúvida, a gente sempre vai ter essa famosa síndrome do impostor, né? Uh, e aí o que eu posso dizer para vocês é, vai em frente, né? Isso é a realidade de todo mundo, não é um problema, né? Não se sinta menos. Quando às vezes a gente acha que, poxa, eu não estou tão bem, né? Pô, não estou tão bem preparado, na real, muitas das vezes a gente está preparado, né? E aí entra aquele princípio que eu falei antes lá, poxa, beleza, talvez eu não me sinto tão bem preparado, mas não tenha medo de encarar um desafio, não tenha medo de assumir talvez um pouco mais de responsabilidade. Claro que com cautela, né? Não é se colocando numa posição de risco, não é comprometendo talvez um projeto, comprometendo uma empresa. Mas sim é não ficar só na tua zona de conforto. É buscar ali um pouco mais, fazer aquele a mais, né? Porque é isso que vai te transformar, né? Vai te tornar um profissional ainda mais competente, vai te transformar um profissional acima da média do mercado, né? E isso é algo que é muito valorizado pelas empresas. Não é só o lado técnico, né? Poxa, aquela pessoa manda bem em 300 linguagens, mas daqui a um pouco, como pessoa, não é uma pessoa que está ali, né, dentro do time, energizada, buscando esse convívio saudável, né? Então fica como, acho, pontos adicionais aí para essa pergunta. Dica. O Wesley também colocou aqui para gente o seguinte: React e Next já estão no mercado e sendo muito exigidos para as vagas. Diante de tantas ferramentas, pacotes e extensões, quais as principais você recomenda que tenhamos uma atenção especial? Legal, boa pergunta também, Wesley.
Eu diria assim, ó, o Next é um próximo passo, tá? Eu até falei na minha apresentação, eu vou mostrar agora para vocês mais adiante, mas Next, sem dúvida, é um próximo passo, tá? Porque ele vai te trazer uma série de benefícios, uma série de vantagens para você trabalhar com desenvolvimento de aplicações, né, web, que só o React você tem que fazer, às vezes, manualmente, né? Questões como, por exemplo, roteamento, é algo bem básico, assim, sabe? No Next é um pouco mais simples isso, já está nativo. Então, sem dúvida, o React ele é importante como fundamento, e os próximos passos é olhar, assim, para o Next, olhar para outras tecnologias, como, por exemplo, o GraphQL, né, que é um outro ponto bem importante para vocês buscarem como pré-requisito, né? Em termos de ferramentas, eu diria que lidar com o básico que a gente tem hoje aí, como Git, né, saber lidar com Git, entender fluxo de trabalho em Git, como é que eu crio branches, como é que eu, né, mudo de uma branch para outra, como é que eu faço commits, como é que eu faço como é que eu volto um commit anterior, esse tipo de coisas do nosso fluxo de trabalho é uma ferramenta importante, né, para quem está trabalhando aí em times, né, isso é bem importante. Até mesmo se você não estivesse trabalhando em times, né, é interessante usar isso para controle, né, do código. Acho que é básico hoje em dia a gente ter esse tipo de solução. Outras ferramentas importantes, aí olhando para, por exemplo, qualidade de código, se preocupar com ferramentas de automação, de validação de código, né? O SLint é um exemplo disso, né? A gente consegue ali criar algumas regrinhas para que enquanto, né, você está desenvolvendo, ele vai testando ali o seu código, vendo se você está respeitando as regras e as diretrizes que você definiu, né? Eu estou utilizando o padrão JS Standard lá, legal, você está respeitando isso, e se não tiver, ele vai te sugerir. Que mais? Ponto importante. Sinto muito, não. Você pode olhar também para o TypeScript. Isso eu acho que é um ponto bem importante, né? Para quem está evoluindo, né? Saiu ali do básico de JavaScript, fundamentos de HTML, CSS, pegou React, aprendeu React, os fundamentos, foi avançando, beleza. Agora começa a incorporar Next, começa a incorporar TypeScript e foca um pouco nisso, né? Fundamenta bem isso, porque isso vai te dar base, né, e sustentação para criar projetos mais complexos. TypeScript ele é muito bom quando você está trabalhando em times, né, e projetos maiores, que aí você consegue criar regras, né, você consegue criar, definir algumas regras um pouco mais avançadas dentro da sua aplicação. Regras de padrões de código mesmo. Então, assim, poxa, eu vou definir tipos de dados, estruturas, e aí eu consigo trabalhar alguns patterns um pouco mais interessantes, trazer conceitos de design patterns, né, de arquitetura de softwares mais complexos para dentro da tua aplicação em React também. Eu acho que são os principais pontos, né, Wesley? Talvez eu vou lembrar de outros. Pacotes, extensões, eu acho que é uma coisa que depende muito do projeto, sabe? O que é importante, e eu acho que é legal destacar procure sempre acompanhar o GitHub, o que está rolando ali de extensões, de pacotes que estão sendo criados, né, repositórios que estão sendo criados, estão ali em tendências, né. Uma coisa muito importante, né, você foi lá, decidiu, ou o time decidiu usar um determinado pacote, porque alguém disse que é legal aquele pacote, ou porque talvez a gente viu em algum vídeo alguém usando e achou legal. Pense bem antes de usar qualquer tipo de pacote, qualquer dependência que você for instalar na sua aplicação. Por quê? E aí, o que levar em consideração para saber se vale a pena ou não, né, usar aquela extensão? Quando a gente instala alguma dependência na nossa aplicação, né, em algum momento, essa dependência ela pode ser depreciada, ela pode ficar, né, com alguma falha de segurança, alguém pode descobrir alguma falha de segurança e tornar vulnerável a nossa aplicação. E aí, né, para poder diminuir ou minimizar esse tipo de situação escolher uma extensão, né, ou melhor, escolher um determinado pacote para utilizar, olha lá no GitHub para ver se os mantenedores mantêm a atualização desse pacote, né, se esse projeto está sendo atualizado, se possuem issues abertas lá, o pessoal daqui a pouco apontando um problema ou outro, dá uma olhada a ver se essas issues são respondidas. Esse tipo de cuidado, ele vai garantir que tu utilize um projeto, né, um módulo para o teu projeto que é mantido, né? Porque a maioria desses pacotes que a gente utiliza nos projetos são mantidos pela comunidade, né? Raros são os que são mantidos por alguma empresa, né? Tem aqui uma fundação que mantém todos esses pacotes. São poucos, né? Então, assim,
Isso é importante. Olha sempre as extensões que você for utilizar. Acho que é isso. Então, vamos lá, só recapitulando, né? Quem está dentro do mercado, né? O que a gente... React e Next já estão no mercado e sendo muito exigidos para vagas, diante de tantas ferramentas, pacotes, extensões. Quais principais você recomenda que temos uma atenção especial? Então, como eu citei, vai lá do React, vai para o Next, TypeScript, né? Olha para S-Lint, né? E cuide dessas questões de pacotes, são pontos bem importantes, né, durante o nosso desenvolvimento. Posso pular para a próxima aqui, Cami? Material, trouxe mais material então para a galera? Trouxe, Show. tem Eu vou mais coisa deixar então a aqui. pergunta aqui do Guilherme para o finalzinho e aí a galera também aproveita para tirar mais dúvida aí do teu material. Já tá salvo aqui, tá, Guilherme? Já já o prof responde. Vou ficar aqui acompanhando no Beleza. chat. Show de bola. Deixa eu voltar aqui então para a nossa apresentação. Então vamos lá, a gente passou aqui pelos fundamentos, né, de React, acho que a gente está bem tranquilo. E aí eu quero trazer alguns conceitos novos, alguns fundamentos novos que a gente não viu, né, mas eu acho que vale agora a gente dar uma passada e relembrar, né, entender um pouquinho o que são eles, né. Primeiro, ele é um fundamento relativamente básico, mas eu assumi que vocês já tinham talvez um conhecimento ali de HTML e tal, e aí quando a gente falou lá sobre manipulação de eventos, a gente estava indiretamente se referindo, por exemplo, a formulários. Mas existe uma seção específica na documentação do React falando sobre formulários e como que você usa, né, as tags HTMLs em formulários dentro do React. E aí tem um ponto bem interessante que imagina que você tem um formulário muito grande e você precise fazer manutenções, né, ou numa aplicação que tenha um formulário muito grande, usar ele puramente ali, né, criando na mão, né, todas as tags de um determinado formulário, talvez não seja uma boa prática. E aí, para isso, existem algumas extensões, e aí talvez um pacote, né, que a gente respondeu lá, o Wesley, né, um pacote que seria legal, né, para esse tipo de necessidade, é um carinha chamado Formic, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um construtor, né, um build de formulários para React. Então, é uma solução bem interessante, né? Ele já resolve uma série de necessidades para criar formulários um pouco mais complexos. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. E aí, quem quiser ir dando uma olhada, né, fica como uma sugestão para lidar aí com formulários. Ele resolve uma série de questões envolvendo validação de campos, tipos de dados, né, até mesmo a composição ali dos elementos fica um pouco mais fácil utilizando o Formic. Um próximo ponto que a gente praticamente não explorou, né, o nosso foco foi muito componentes de classe, né, são os componentes de função. E aí aqui fica uma provocação assim, para vocês que até então a gente criou tudo com componentes de classe, né? Pô, legal, ali criamos nossos componentes de classe, em alguns momentos a gente criou umas funções isoladas e usou eles como componente. Mas, e aí eu vou abrir aqui o React.js aqui com vocês, e vou mostrar um pouquinho as diferenças que a gente tem, que é bem tranquilo, e de certa forma até um pouco mais fácil, tá? Se a gente pensar um pouquinho ali, a gente trabalhou ali com componentes de classe ontem, né? Talvez rolou um pouco de dúvida, principalmente porque componentes de classe, né, traz ali conceitos de orientação a objeto, que talvez não é algo muito recorrente para todo mundo, mas é um ponto importante, né? Lembrando lá, é um fundamento importante para a gente dar o próximo passo aqui no nosso desenvolvimento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar uma olhada junto. Acho que vocês estão vendo aqui minha tela. Deixa eu ver se apareceu certinho. Apareceu, beleza. Então vamos lá. Se a gente olhar lá na documentação do React, em Components e Props, né, a gente tem aqui um exemplo de um componente de classe, né? Nós temos o nosso método render, nós temos o nosso return, né, essa composição aqui entre um texto e uma propriedade. Mas olha que interessante como que é essa mesma função usando componentes de função.
né? Você tem exatamente o mesmo nome de componente, welcome. Você está recebendo uma propriedade aqui nessa função welcome e você tem um return. Você acaba não tendo esse render, né? Mas a sua função fica um pouco mais simples. Antes do React 16.8, antes de lançarem lá API Hooks, a gente tinha que usar esse estilo, né? Esse padrão. Opa, pessoal, caiu para mais alguém aí? Eu vi que a Beatriz botou aqui que caiu. Tá, acho que ele teve probleminha de novo na conexão, mas eu já vou chamar ele aqui. Enquanto isso, vamos batendo um papo aqui de novo. A gente já tá íntimo nisso já. Hein? Eu lembro da galera aqui, hein? Quem que veio aqui? Quem tá no primeiro dia aqui? Ninguém? Todo mundo tá acompanhando desde ontem do primeiro dia? O Bruno tá no primeiro dia? O Wesley eu te vi ontem no primeiro dia. Ontem eu tenho certeza que eu vi o Wesley aqui. O Guilherme tá desde o primeiro dia. Ah, o Wesley tá desde o primeiro dia, no caso, né? Legal. Legal, pessoal. Eu lembro de vocês. Do Wesley e Guilherme eu lembro também. A Sayonara que não veio hoje. Sayonara tá aí? Dá um oi pra mim. Todo mundo desse primeiro dia. Legal, Giovana. Eu gosto de ver mulher aqui, hein? Show. Pessoal, voltou. Caiu, foi um tombo de novo, né? Aquele tombo leve. Mas a galera, a gente já tá tão íntimo aqui, batendo um papo, que a gente já nem tava mais nervoso. A primeira vez do tombo a gente ficou um pouquinho, né? Mas hoje a gente já tá de boa. Pessoal, tô aqui acompanhando, hein? Tô aqui acompanhando vocês. Qualquer coisa é só chamar. Tchau, boa aula. Sobre os componentes de classe e versus componentes de função. Então, só vou voltar aqui. Uma queda todo dia, né? Brincadeira essa minha conexão de escada aqui, de sacanagem, né, gente? Não, olha. Deixa eu voltar aqui. Então tá aqui. A gente estava falando, né? Eu estava mostrando para vocês aqui esses componentes de classe versus componentes de função. As principais diferenças é que a gente não tem mais aqueles métodos reservados, né? Como o render, que vai montar, né? Vai renderizar ali o nosso elemento, né? HTML, nosso JSX, né? Vai renderizar. A gente só retorna ele. Então se torna um pouquinho mais curto. Mas também a gente ganha outras especificidades, né? Por exemplo, para lidar com o estado, eu não tenho mais aquelas funções lá, como definir um state a partir do meu construtor. Eu posso ter que utilizar um hook chamado useState, que foi adicionado aí a partir do React 16.8. Eu preciso, para lidar com, por exemplo, o ciclo de vida da minha aplicação ali, desse meu componente, quando ele for montado, ou quando alguma variável for trocada, alterada, eu tenho que usar um hook chamado useEffect. Então, tem aí umas pequenas mudanças, né, algumas pequenas nuances, mas, por exemplo, nessa nossa aplicação, para o que a gente utilizou ali, de certa forma, vocês só vão precisar do useState, useEffect, né, vocês substituiriam ali os locais onde vocês estão definindo o state com o this.state igual a tal coisa e fazendo um set state, né, vocês usariam esse hook useState. E aí a grande diferença também é que a maneira que a gente declara uma variável usando state tem aí uma pequena diferença de sintaxe, né, comparado. Deixa eu abrir aqui os hooks para vocês darem uma olhada. Aqui está ele. Então, por exemplo, aquele nosso state, né, que a gente tinha lá entre aspas, uma variável chamada state, eu vou simplesmente dar um nome para ela, por exemplo, poderia ser usuário, né, e quando eu declaro um useState, eu tenho que declarar também uma função que vai alterar esse meu state. Diferente do que a gente tinha antes lá, um setState global, aqui eu tenho um setState, né, um set objeto, o nome da variável que eu defini, para cada declaração que eu fizer.
E eu posso ter vários states diferentes. Então, eu tenho aqui no exemplo, por exemplo, um state declarando uma variável contador, né? Mas eu poderia ter aqui um outro state declarando, por exemplo, a minha data, né? E aí essa data, quando for montado aqui esse meu componente, eu setaria o valor dela. Então, esses são alguns exemplos, né? Uma pequena mudança. E aí, olha que interessante, né? Esse aqui é o nosso exemplo usando um componente de função, né? Declarando aí a nossa variável de state. E aqui, o mesmo exemplo com classe. Observa como ele acaba se tornando um pouco mais verboso, né? Um pouco maior, né? Um pouco mais complexo até de ler, né? Poxa, eu tenho que definir um construtor, eu tenho que passar as props para o meu construtor, eu tenho que levar essas props para ficarem visíveis globalmente. Aí eu defino um state usando o this, né? O operador. Então, se torna um pouquinho mais verboso, né? Um pouquinho mais difícil de ler isso. E até mesmo aqui na hora que eu preciso definir, né? O valor desse meu state, eu ainda tenho que usar o this.state. Dessa maneira aqui, fica bem mais enxuto o nosso código, né? E inclusive, né, acaba ganhando outros recursos, né? Que é o que eu vou falar com vocês agora aqui, que são os hooks. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui estamos. E aí, o que são os hooks, né? Eu acho que é legal a gente fazer uma pequena fazer um pequeno estudo aí sobre entender o que são os hooks. Basicamente, os hooks, né? Eles são ganchos a funções, a funcionalidades, né? Principais, né? Lá do React. Então, que vão lidar com tanto o nosso state, com o nosso ciclo de vida, ou até mesmo com o contexto do nosso app, né? O state, lifecycle e o context. A grande vantagem de trabalhar com hooks que eles vão ser sempre chamados, né, vão ser sempre acionados a partir de um determinado comportamento que a gente pode definir. Então, isso acaba sendo bem interessante para a gente utilizar, né? E aí a gente tem um problema que a gente passa a resolver ao trabalhar com hooks, que é, quando eu trabalhava antes com classes, a maneira como eu precisava compartilhar, por exemplo, o meu estado, né, dentro de um estado entre componentes, né, compartilhar algum tipo de state entre os meus componentes, com componentes de classe não rolava, tipo, porque o state ele está dentro do escopo daquela minha classe, né? Porém, quando eu trabalho com hooks, eu posso ter hooks para prover algumas informações globais na minha aplicação, né? Eu posso criar, por exemplo, um context, e esse context expõe alguns hooks que acessam essas variáveis globais da minha aplicação. Isso acaba se tornando um pouquinho mais interessante. É uma maneira um pouco diferente aí da gente lidar com variáveis que a gente precisava disponibilizar de maneira global na nossa aplicação, e os hooks nos permitem reutilizar isso em diferentes pontos da nossa aplicação. Então, é um ponto bem interessante para a gente levar em consideração. E quais são os principais hooks que vocês vão acabar usando aí no dia a dia, né? Existem outros, mas no dia a dia, essa aplicação, por exemplo, o que utilizaria? O useState e o useEffect, fácil, assim, não tem como não recriar ela usando esses dois hooks, né? Os dois ganchos. Quais outros hooks que existem também? O useMemo, né? Que ele permite que você memorize um determinado valor e ele só vai ser alterado, ele vai ser reutilizado dentro da aplicação e ele só vai ser atualizado caso aquele state, aquela variável de fato sofra alguma alteração. Então ele cria uma espécie de um cache, acaba sendo bem interessante para a gente evitar aí renderizações desnecessárias dentro do nosso componente. useRef, ele cria uma referência, um apontamento a um determinado elemento dentro da nossa árvore DOM, para que a gente possa manipular ele posteriormente. Esses são os principais hooks, são bem interessantes de a gente utilizar. Talvez nessa aplicação a gente se restrinja ao useState, useEffect, talvez o useMemo também. Outros hooks interessantes também, que talvez vocês acabem precisando usar. Nós também temos o use, se não me engano, é useContext. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês.
Isso, use context, que permite que a gente utilize globalmente o nosso context também. E aí existem outros como use callback, use layout effect, e por aí vai. Então, esses são vários hooks. Fica a dica para vocês darem uma olhada, talvez, na documentação, se vocês quiserem saber um pouco mais, mas se foquem nesses principais que a gente citou, que já vai ser um grande avanço aí nos estudos de vocês, e inclusive serve, né, para essa provocação que eu fiz com vocês aí de converter essa aplicação. E aí, o outro ponto que eu destaquei aqui é o nosso Context API. Né? O que é o Context API? Né? Ele é, na verdade, uma forma, né, e aí conecta um pouco no que eu falei antes, é uma forma da gente passar valores dentro dos nossos componentes, sem precisar ficar passando propriedades manualmente para dentro dos nossos componentes. Vamos pensar num seguinte cenário, tá? Então, para ver se fica um pouco mais nítido também. Vamos pensar num componente ali de header, onde eu tenho à direita ali do meu header, né, do meu site, eu tenho aqui, talvez olhando até para o exemplo aqui. Aqui na aplicação que a gente está aqui da EBAC, tá? Eu tenho ali o header, eu tenho ali a minha fotinho ali como usuário, e aí eu clico aqui na fotinho, eu tenho algumas informações. Essas informações de autenticação, por exemplo, que são dados que poderiam estar disponíveis globalmente na minha aplicação, quando eu acesso pela primeira vez a minha página, talvez eu vou fazer o login dela, vou obter essas informações a partir do meu serviço, e uma maneira de eu tornar esse dado global na minha aplicação, sem eu precisar ficar passando por componente, né, passando via props, é salvar num contexto global. Eu envolvo toda a minha aplicação, né, toda a minha aplicação está dentro desse contexto, né, desse provider, e os valores que eu defini lá dentro, essas variáveis que eu estou deixando elas globais ali dentro, elas passam a ser acessíveis por qualquer componente abaixo dela, sem eu precisar ficar passando parâmetro um abaixo do outro. Então é uma maneira bem interessante, né, para você lidar, né, com passagem de parâmetros e compartilhar alguns tipos de propriedades que possam ser globais para sua aplicação. Né? Então é um conceito bem legal de ser explorado. Vocês vão ver com bastante recorrência isso, né, em alguns projetos, né, conforme a complexidade for aumentando, e principalmente quando vocês trabalharem com Next, tá? Vocês vão ver conceitos um pouquinho mais avançados, vocês vão ver o uso de hooks, vocês vão ver componentes, né, de função com mais facilidade, né, com mais recorrência. Então, esses novos fundamentos que a gente acabou não explorando, né, fica como uma sugestão para se aprofundar ainda mais nesses tópicos. Alguém está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa específica sobre isso? Uma pergunta. Ela colocou o seguinte: qual é a melhor forma de treinar? Ficar fazendo projetos pequenos? Tem algum site ou dicas de projetinhos, algo mais focado? Uhum. A melhor forma, né, é você realmente criar pequenos projetos, sim. Geralmente, o que é legal, né? Pega um assunto que você quer estudar, por exemplo, eu quero aprender a lidar com hooks, né? Pega um caso de uso e tenta reproduzir ele com hooks. Esse nosso projeto que a gente criou, né, ele pode ser simples, né, mas ele tem uma possibilidade enorme de você explorar vários conceitos. Então, por exemplo, né, eu quero preservar ali o cache da minha aplicação, né? Eu fiz a chamada para os usuários e eu não quero, por qualquer tipo de toque ali na minha interface ou qualquer mudança de componente, eu ter que fazer novamente uma chamada para o meu back-end, ou para o meu back-end, né, no caso para a API, né, e atualizar novamente o meu state. Então, o que eu posso fazer? Eu posso daqui um pouco pensar numa maneira de criar um cache usando talvez use memo para não alterar os valores que eu já recebi e eles não estão mudando, por exemplo. Né? Então, esse tipo de coisinha, pegando um caso real, é a melhor maneira de treinar. Né? Eu sempre faço isso. Eu quero aprender um conceito novo, eu penso num caso de uso e reproduzo, faço uma POC. Legal, aprendi, entendi como funciona, tá, agora eu vou aplicar num projeto real, né, que existia uma necessidade similar, eu vou lá e implemento. Né? Evitar o teste em projetos reais, assim, sabe, projetos que talvez estejam em produção, né, ou estejam sendo usados, né, em algum lugar. Isso eu acho que é uma boa prática.
Sim, exatamente, essa colocação do Guilherme, né? O bom dos projetos pequenos é que é mais rápido de terminar. E de fato, né? Você pega ali um pequeno caso para resolver, vai e faz. Um exercício bem legal de fazer para aprender, né, e aí ah, que vai talvez ajudar a evoluir o grau de dificuldade cria uma aplicação para ti, para resolver um problema teu do dia a dia, assim, sabe? Isso é uma coisa legal. Então, você perguntou, né, se eu utilizo a POC mais a documentação. Sim, sim, esse é um ponto. Né? Em algumas coisas, tá? A documentação, elas não são muito boas. A gente vê, às vezes a gente vai ler, encontra pouca referência, né? Às vezes vai ter muita referência em inglês, né? Mas, sim, o melhor caminho é pegar um cenário e olhar junto à documentação. Usar Stack Overflow em algum momento, né? E não copiar e colar código, né? Mas é tentar olhar o que está sendo resolvido ali de problema, né? E aí, beleza, tu vai lá e implementa. O GitHub também é uma ótima fonte, né, de troca, né, de aprendizado. Então, assim, muitas vezes os problemas ou dificuldades que a gente está passando tá comentado em algum tipo de issue lá dentro do GitHub. Então, é uma boa fonte também de aprendizado aí para reforçar ainda mais os nossos estudos. Tinha uma outra pergunta, Cami, que a gente acabou, acho, pulando, que foi do Guilherme, né? O Guilherme fez a seguinte pergunta: quem está iniciando, é melhor se arriscar e codar em inglês ou fazer um mais padrãozinho em português? Pergunta polêmica, né, Guilherme? Se a gente for pensar um pouquinho. Bom, eu acho que aí entra num ponto que depende de com quem tu está trabalhando, né? Claro. Né? Em geral, tu vai ver muita gente dizendo assim, não, programa tudo em inglês, programa tudo em inglês. Isso é uma coisa que eu acho que vai de time para time. Geralmente, né? Geralmente se programa em inglês porque é uma linguagem, né? Um idioma praticamente universal aí para desenvolvimento de software, né? Mas se o teu time, né? As pessoas que estão trabalhando com você se sentem bem em escrever em português, vocês conseguiram criar uma convenção entre vocês, entre time, que funciona em português, tá tudo bem. Né? Eu trabalhei numa empresa que grande parte do código era escrito em português. É um pouco estranho? É um pouco estranho. Né? Porque às vezes, né, tu vai ver ele sempre uma função get, né? Tipo, get user data, né? Vai ser o quê? Obter dados do usuário. Pode parecer um pouco estranho, às vezes tu vai ver aí esse tipo de tradução, né? Ou o pior caso, get dados do usuário. Isso não é uma boa prática. O ideal é o time definir um estilo de código, né, algumas convenções, algumas regras, né, geralmente se cria um guideline para isso, né, e é uma discussão em time, assim, sabe? O ideal é que não seja algo top-down, assim, sabe? Venha lá o diretor de tecnologia e diga, não, isso aqui tem que ser feito assim. Não é legal. O legal é que o time, né, entre numa discussão, converse, discutam o que é melhor para vocês, e aí utilizem, por exemplo, o JSLint para definir essas regras, né? Daqui um pouco, a gente vai utilizar camel case, a gente não quer utilizar underline para nada, né? A gente quer limitar aí tamanho de variáveis, enfim, definir algumas regrinhas principais. Talvez o JSLint pode ajudar vocês, né? Mas esse é o tipo de prática que é definida em time. Não, eu acho que o melhor é aquilo que o time consegue se adaptar bem. Acho que é uma boa definição. Daniel, Oi, apresentação, e daí a gente deixa mais para o final aqui as perguntas, pode ser? pode ser. Eu tenho mais um ou dois slides aqui para a gente trocar Show, ideia. daí eu volto depois, então, quando acabar a apresentação, que a galera tá fazendo mais perguntas aqui, tá bom? Perfeito. Vamos lá. E aí, o que a gente tem de próximos passos, né, para estudo? A gente viu lá, né, os fundamentos de React, a gente deu uma passada ali bem breve por fundamentos de JavaScript, que é algo legal de vocês reverem. Né? A gente viu algumas coisas novas para estudar e o que seria o próximo passo, né, para continuar estudando, né? Eu sugeri, né, eu coloquei como um desafio para vocês, reescrevam esse projeto. Peguem esse projeto, escrevam ele usando funções, usando hooks, né? Coloquem novas funcionalidades, coloquem novas rotas, né? É algo que vai fazer com que vocês aprendam mais, exercitem mais e coloquem isso no GitHub de vocês.
Isso vai ser um excelente repositório para servir como, como um portfólio para uma proposta de trabalho. Porque aquilo ali que vocês fizeram, vocês vão poder explicar, né? E não, tipo, eu fui lá assistir uma live, né? Assisti um workshop e codei junto com o desenvolvedor. Não, eu entendi aquilo ali. Não, isso aqui eu estou usando porque, eu fiz assim, assim, assado, né? Tipo, eu entendi que eu tenho que usar um use effect aqui, porque o use effect é o que vai determinar, quando ocorrer qualquer tipo de alteração aqui no meu front-end, alguma alteração aqui de componente, ele vai executar essa função. Então, esse tipo de melhora, né, do projeto, de prática, vai fazer com que vocês tenham um portfólio legal e numa eventual entrevista vocês podem apresentar, né? E entra num ponto bem legal até, fazendo um gancho com entrevista, né? E aí contando um caso pessoal. Quando eu trabalhava como tech lead, né? Eu atuei como tech lead em algumas empresas. A gente olhava muito o repositório de desenvolvedores que estavam se candidatando a vagas. E isso é muito comum, né? Os líderes técnicos, né? As empresas de RH que são mais orientadas à tech, né? Elas, se tu tem código disponível na web, eles vão olhar, né? Eu olhava e isso é bem interessante, sabe? Era uma maneira legal assim, de ver que, poxa, legal, essa pessoa que está experimentando alguma coisa nova, é uma pessoa que tenta que ser ativa. Eu não olhava se a pessoa tinha um monte de commit, né? Que tem os fiscal de GitHub, e talvez vocês já escutaram essa expressão em algum momento, né? Mas não, a ideia era entender se essa pessoa estava vivendo aquilo ali, se ela estava realmente praticando. Então fica como uma boa dica, reescreva esse projeto usando funções, usando hooks, expanda um pouco mais ele, e até mesmo tentem publicar ele, né? Existem provedores de graça, como a Vercel, que você pode publicar o app sem nenhum custo, né? E é uma maneira legal de você ver a sua aplicação rodando na web. E aí é uma dica aí extra para vocês. O que eu coloquei como sugestão adicional também, né? Olhem para testes. Isso, para um desenvolvedor, é muito importante, né? Aprender a testar minimamente a aplicação, né? Desenvolver orientado a testes, né? Usando o que a gente chama de TDD. É muito importante. Por quê? Primeiro, demonstra um nível de certa forma, de maturidade maior de vocês como desenvolvedores. E aí, novamente, olhando para o mercado olha isso com bastante carinho, assim, desenvolvedores se preocupam com testes, com qualidade de código. E uma sugestão de ferramenta para trabalhar com testes é o React Test Library, né, o RTL. É uma ferramenta que por baixo dela ela utiliza o Jest, que é uma outra solução, é uma suite de testes, né, e em cima dela você tem o RTL, né, que é específico para testes de aplicações React. É também uma solução que foi criada pelo time de desenvolvimento do Facebook, então ela é mantida, é super atualizada, tem uma documentação muito boa, bem completa, então fica como uma sugestão para avançar ainda mais os conhecimentos de vocês em React, né, e criarem projetos cada vez mais com qualidade. Né. Testar, garantir a cobertura de código, garantir que o código tem o mínimo de pontos falhos ali, sem cobertura, é uma baita estratégia para vocês apresentarem aí depois numa oportunidade de trabalho, numa vaga, mostrar que vocês têm conhecimento sobre isso também. Um outro ponto legal é se vocês não estiverem trabalhando com TypeScript, né? Eu acabei não colocando aqui, né? Mas eu citei antes, né? TypeScript é um outro lado muito legal de se estudar, né? Tem muito conteúdo hoje em dia aí na internet explicando sobre TypeScript, inclusive no meu blog eu tenho alguns artigos de TypeScript, né, desde coisas mais básicas a alguns conceitos um pouquinho mais avançados ali, algumas funções mais avançadas, mas a grande sacada de trabalhar com TypeScript é que você consegue ter uma qualidade maior do código, fazer definir algumas regras um pouco maiores. E aí, mesmo assim, digamos que você não tenha, digamos, não esteja utilizando TypeScript, não quer utilizar, o time não está utilizando, usa pelo menos o PropTypes lá do React, né, porque em alguns momentos vai ser interessante você, por exemplo, fazer o type checking, que a gente chama, de variáveis dentro, né, os tipos de dados de variáveis que estão sendo passados dentro dos seus componentes. E isso é muito importante
para você renderizar corretamente as informações, sabe? Então, por exemplo, você está passando por um componente que espera um número, e aí, de repente, sem querer, você passou na prop lá uma, uma string, né? Isso vai dar algum problema na hora de renderizar o teu componente. Então, esse tipo de coisa é interessante. Acho que vale a pena vocês... vale a pena você também considerar. Quanto a Redux, eu acho que é um ponto bem legal de vocês considerarem. Redux, ele serve principalmente se você precisa persistir e manipular dados dentro da sua aplicação, né? Tem uma forma de gerenciar estados dentro da tua aplicação. É um conceito um pouquinho mais avançado e talvez até um pouco mais abstrato para algumas pessoas, mas ele é um ponto legal, vale a pena vocês olharem, né? Então, recomendo, né? E aí, isso na cadeia de estudos, aí talvez um dos tópicos um pouquinho mais lá na frente, mas não deixem de olhar, né? É bem importante, porque vocês vão lidar em algum projeto ou outro. Vai chegar em algum projeto, vocês vão ver, e isso é uma coisa, né, bem importante. E por último, eu sugiro que vocês estudem um pouquinho. Eu falei aqui estrutura e organização de projeto, né? Mas corrigindo, na verdade, é arquitetura e organização de projeto. Existem várias formas de vocês organizarem um projeto, e aí, pelo fato do React ele ser, enfim, completamente dinâmico, vamos dizer assim, você consegue organizar da mesma maneira, da maneira que você achar mais conveniente, para o time achar mais conveniente. É interessante vocês levarem em consideração alguns princípios, né, de programação, né, e levar eles em consideração na hora de organizar o seu projeto. E quais princípios são esses, né? Acho que vale destacar. Primeiro, define um fluxo lógico para os dados transitarem dentro da sua aplicação em React, né, na sua camada aí de front-end. Pensa que o seu componente, por exemplo, aquela nossa home, ela tem que ter o mínimo possível de dependências. Ela tem que ser, no melhor dos casos, componentes puros, né, que vão receber algum valor, vão receber alguma propriedade e só vão renderizar ela, né? Ele não vai tratar, ele não vai manipular essa prop, ele não vai fazer nenhum tipo de atualização, né? Digamos, desse estado, enfim. É importante que esse componente tenha o mínimo de responsabilidade possível. Você precisa manipular esse valor, você precisa tratar ele em algum estado, porque dependendo do valor que você receber... Eita, gente, foi mais um tombinho aqui do nosso professor. Deixa eu avisar ele aqui de novo. Talvez ele esteja com um problema de tempo, alguma coisa lá na cidade dele, não sei. Vamos ver. Já já ele deve estar chegando aqui. É verdade, Wesley. Vamos falar que a terceira pode pedir música. E aí, galera, estão gostando das dicas? Contem pra mim aqui. Arthur, eu vi que tu perguntou aqui quando acabar a live, a gente não vai ter mais contato, né? Ah, tá. Era pra Bea sobre o Discord de vocês? É isso? Ah, tá. Já tô me metendo no rolê aqui. Legal, galera. Eu gostei muito de vocês, que vocês interagem entre vocês, né? Se ajudam, estão realmente agregando para a comunidade dev. Isso é muito legal. É isso que eu gosto na parte de programação. A galera se une mesmo, se ajuda. Tem que ser assim, porque é um assunto bem complexo, né? Legal, parabéns, Bea, pela iniciativa. E o mais legal é que tem bastante mulher ainda aqui até o final, né? Participando bastante no chat. É difícil ver a mulherada, né, nessa área de TI, mas legal. E eu até vou dando uma dica para vocês, meninas, e para os meninos também, que a gente vai ter um especial de mães e mulheres em carreiras na semana que vem. E todas elas são programadoras, parte de desenvolvimento, elas vão dizer como que elas fizeram para ter sucesso na carreira delas como parte de programação e conciliar com a família, sendo mulheres na área. Então, fica aí o convite já, hein?
E aí, pessoal, estão gostando? A dona Queda ataca novamente. Verdade, calma que eu já chamei ele aqui, vou dar mais um oi para avisar. Mas ele já tá chegando, já tá chegando. Com certeza ele já tá vindo. E aí, pessoal, conversem aqui comigo enquanto isso. A galera já tá se reunindo até no LinkedIn, Wesley. Vocês são muito rápidos, hein? Pessoal, eu vou dar uma ligadinha para eles e já. Ah, ele já voltou, ó, viu? Não deu nem tempo de. Pô, gente, sacanagem, hein? Ô, Daniel, não quero dizer nada, não, mas o pessoal falou aqui no chat o seguinte: que a terceira, daí tu pode pedir música. Já vai Meu pensando aí no. Deus, gente, brincadeira isso, que vergonha. E isso que eu tenho um link quase que dedicado aqui, hein? É que eu tô no Wi-Fi, então meu Delícia. Wi-Fi não tá O muito meu tá com seguro cabo hoje. de rede aqui, mas de vez em quando também me deixa na mão. Mas então tá, vou deixar aí você continuar a sua apresentação, já já eu volto. Beleza. Ai, gente, que coisa braba, hein? Vamos de novo aqui. Eu estava finalizando ali a parte de estrutura e organização do projeto, e aí eu ia mencionar mais uma dicasinha importante como passo de estudo, que é envolvendo testes, né? Ah, geralmente a gente cria componentes e cria ali a nossa estrutura, né, de uma maneira mais básica, e aí te cria lá um diretóriozinho de testes isolado. Uma sugestão é, traz para bem perto do teu componente o teste, né? E o que isso quer dizer? Se você criou ali o componente, por exemplo, sei lá, header, e dentro do header você tem lá um index.js, cria o seu teste ali dentro também, né? E aí, por que disso? Isso é uma maneira legal de vocês olharem para um determinado componente e ver, opa, eu já tenho um teste para ele, então deixa eu ver se eu estou prevendo todos os casos possíveis, né? Eu deixo o meu teste mais próximo da minha aplicação. E aí um último ponto, né, ainda envolvendo a arquitetura ali, a organização, busquem evitar muitos níveis de pastas, muitos alinhamentos, excesso de uso de pastas, busquem uma orientação mais lógica, né, similar àqueles exemplos que eu citei anteriormente. A gente vê muitos exemplos, hoje em dia na web, com bastante facilidade, mas procurem criar uma organização simples que separe bem as responsabilidades para garantir uma fácil manutenção do código, né? Acho que é isso em termos de próximo passo de estudo. Eu acho que muito é hands-on mesmo, é botar a mão na massa, praticar os conceitos que a gente falou anteriormente, sempre pensar em qualidade de código, né? Olhar para... a gente até não falou sobre isso, mas é um ponto bem importante, pensar em fundamentos de clean code, né? De código limpo. Talvez vocês já tenham escutado isso em algum momento. Isso é algo bem legal, sabe? Escrever código com qualidade é escrever código legível, né? Isso é muito importante, né? É difícil, toma tempo, a gente acaba, às vezes, aumentando, né, o tempo de trabalho, mas priorizem sempre isso, né? Pensem no que você está escrevendo código não só para você, mas que vai ter um coleguinha do teu lado em algum momento que ele vai precisar olhar para aquele código. E aí o legal é que fique fácil para ele, porque no final da história as aplicações elas vão ser compiladas, elas vão ser otimizadas e elas têm N formas de você comprimir ela e transformar ela o mais leve possível. Mas enquanto você estiver em desenvolvimento, em tempo de desenvolvimento, se preocupe com essa questão de qualidade. Enfim, deixa eu ver se tem mais algum slide interessante. Agora eu abri aqui o espaço para dúvidas com vocês. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Cami, temos mais algumas perguntas aqui. Pessoal, eu vi que tinha aqui duas perguntas, deixa eu colocar aqui pra gente. A Beatriz perguntou de um assunto que tu estava lá atrás, que era o seguinte: então você utiliza uma POC mais documentação? Sim, eu até acho que eu tinha respondido durante o nosso papo. Sim, eu Desculpa. acabo... Não tem problema. Eu geralmente utilizo a POC, né, penso num caso, leio a documentação e aí depois implemento em algum cenário, né? E começo assim, ó, sendo bem sincero, da forma que resolve primeiro, né? Eu entendi, resolvi, legal. Agora eu me aprofundo, sabe? De maneira crescente, né? Eu vou aumentando a dificuldade conforme eu vou entendendo os fundamentos.
aulas, ele está começando agora, ele pergunta o seguinte: se você fosse fazer um passo a passo do que estudar, começando do zero, como é meu caso, seria mais ou menos HTML, CSS, JavaScript, React, Type? Ainda estou no HTML e entendi pouquíssimo dessas aulas. Uhum. Eu acho assim, sem dúvida, HTML, CSS, JavaScript, tá, Arthur? Foca em entender como, quais são as principais tags, quais são as principais marcações do HTML, né? Cria alguma aplicaçãozinha com HTML, CSS, JavaScript puro, busca entender os fundamentos de JS, e aí eu posso colocar novamente o nosso link aqui. Eu tinha colocado do MDN, né, nosso primeiro dia. Eu posso colocar aqui de novo, né, fica como sugestão, porque lá tem um material bem legal, né, de JavaScript. Eu também tenho algumas coisas no meu blog, depois eu coloco o link aqui para vocês também, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas focar nesses 3 fundamentos, focar no estudo de CSS, entender como é que você estiliza, né, o site, como é que você organiza layout. Aprendeu isso, dominou, né, tu tá seguro quanto a isso, aí sim, aí pula para alguma solução um pouquinho mais complexa, né, por exemplo, o React, né, se o seu interesse é se focar no desenvolvimento front-end, né. Não, meu interesse é ir para um back-end, ainda assim é importante todo esse conhecimento de front, porque o profissional de back-end, em algum momento ele está entregando uma informação para o front, então acho que é legal tu ter alguma base. Mas se o foco só é front-end, vai de HTML, CSS, JS, avança para React, e aí depois segue aquela outra trilha que a gente até comentou, né? Aprendi React, os fundamentos de React, aí vai para Next, aí vai para TypeScript, aí tu começa a aumentar a tua dificuldade, né? Não olha tudo agora, que se tu olhar tudo agora, talvez tu te assuste, né? Então, assim, foca em pequenas evoluções, né? Pega lá o Miro lá, que é uma ferramentinha de montar fluxograma, ou como é que é o nome da outra ferramenta? Minimaster, né? Outra sugestão também. Cria sua trilha de estudo, né? E define ali pequenos marcos e vai avançando sua trilha para concluir cada um desses pontinhos. Isso é uma maneira bem legal, né? E até de você acompanhar a evolução aí dos estudos. O estudo, já estão fazendo o grupo deles ali no Discord. Mas Legal. vocês, pessoal, vocês estão com mais alguma dúvida? Aproveitem para perguntar agora, que já está chegando ao fim do nosso workshop. Esse workshop foi bem intenso, aí, de 3 dias, foi muita informação para a galera que está começando agora. Eu sei que é difícil começar nessa área, demanda dedicação, né, professor? Mas Sem então, dúvida, sem galera, dúvida. acho que a galera não tem mais. Aqui o Guilherme falou, Autos Workshop, muito bom mesmo. Obrigada, Guilherme. A gente te acompanhou aqui desde o primeiro dia. Legal. Valeu. Fique de olho lá para participar dos próximos. Obrigado também, Guilherme. Bom, galera, eu tenho, acho que um dos últimos recados, e assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem saber qualquer coisa, né, que eu possa ajudar aí nessa jornada de vocês têm também as minhas redes sociais, tem ali o meu blog, né, e mais recentemente o canal. E, gente, eu acho que a principal mensagem a gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo, né, eu estou aprendendo, independente do tempo, alguns aprendendo a mais tempo, outros aprendendo a menos, então não desistam, invistam no seu estudo, né? Procurem se envolver muito com comunidades, né? Eu acho que seria bacana vocês levarem em consideração, né, a participação de grupos, que nem que, pô, achei massa, vocês estão criando um grupo no Discord, né? Não estranhe se eu entrar ali, tá, galera? Então, tipo, eu também participo de alguns, então isso é massa, eu tenho meu grupo também aqui, então, assim, é o tipo de coisa que vale muito a pena, né? Invistam nesse tipo de coisa, que o crescimento de vocês só depende de vocês, né? Eu acho que é uma frasinha meio clichê, mas acreditem, o mercado está extremamente aquecido, né? Então é surreal a quantidade de vagas que tem aberto. Eu conheço muita gente que está procurando desenvolvedor e tá difícil pra caramba encontrar desenvolvedor, porque o nosso mercado precisa de mão de obra. Então, investir num curso de qualidade, investir né, no desenvolvimento, assim, na carreira de vocês, é algo que faz todo sentido, né? Considerem muito, né, tudo que a gente está vendo aqui, porque esse é o tipo de experiência que vai contribuir muito para o desenvolvimento de vocês também.
workshop da EBAC com um tema novo. Foi tudo incrível, essa experiência. Vamos que legal. trazer o Daniel, vamos usar mais o Daniel aqui. E já Fico que ele bem falou em feliz. curso, gente, eu vou deixar aqui no chat o link de novo da EBAC, para vocês conhecerem todos os cursos que a gente tem da área de programação e tecnologia. E assim, a gente tem muito curso profissionalizante mesmo. Então, se você quer ingressar na carreira, ter mesmo como profissão, a gente tem como profissão de cientista de dados lá, tem também profissão de front-end que a gente vai sortear, vão concorrer à bolsa. Então, galera, aproveitem, hein? Mais algum recado aí, Daniel, para essa galera? Recados Eu passados? acho que por hoje é isso, gente. Eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado aí do conteúdo que eu trouxe para vocês. Eu tentei equilibrar da melhor forma possível, não ser tão hard, não tão superficial, né? E fica a mensagem no que precisarem, podem contar comigo, aí vocês têm meus contatos, eu fico à disposição. Procurando vagas, Wesley, cara, só essa semana nos grupos aqui que eu faço parte, eu compartilhei pelo menos umas 8 vagas, cara. É impressionante a quantidade de vagas que surge. Então, assim, e não é brincadeira, não. Eu tenho os prints, sugestão de vaga, convite de vaga, e só essa semana foi bem punk, assim, sabe? E isso é um ponto, tá? A gente não falou sobre isso, né, Cami? Mas invistam no LinkedIn de vocês. Se vocês não... Oi? Caiu de novo? Não, né? Quase pediu música. Ah, não. Mas vamos fazer ele pedir uma música aqui, gente. Daí a gente sai daqui e bota lá no Spotify pra gente ver qual é a decisão dele. Mas o que eu estava comentando, invistam no LinkedIn de vocês. LinkedIn, um GitHub, são 2 pontos muito legais para vocês ficarem vistos no mercado. Claro que buscar um curso, né, fazer um treinamento e ter o fundamento é básico, né? Mas invistam no GitHub, invistam no LinkedIn, que isso é algo que vai chamar muita atenção. Os recrutadores olham muito isso. Então, né, como dica aí de carreira, e não é só faz o cadastro lá no LinkedIn e deu, né? Investe no LinkedIn, né? Ah, mas eu não tenho tanta experiência, Daniel. Não tem problema. Coloca lá as experiências que você tem, talvez 1, 2 experiências, coloque o que você tem, e talvez se você não tem nenhuma, coloque algum projeto voluntário que você está participando, né? Algum projeto pessoal que você está tocando. Pelo menos você mostra que está fazendo algo, né? E deixa claro lá, estou procurando minha primeira oportunidade, ou estou buscando uma recolocação, né? É um ponto de partida de muito recrutador, né? Quando eles vão procurar uma nova vão abrir uma nova vaga, o LinkedIn é sempre um ponto de partida. Fica como dica aí para vocês, principalmente para o Wesley aí que está buscando uma nova vaga. Sabe colocar, não tenho muita experiência, começa colocando o certificado que vai receber daqui da EBAC, do workshop, já mostra que tem a dedicação, a proatividade, e aí eu vou fazer mais, hein, que eu abri extra para essa turma que está dedicada, eu vou colocar de novo aqui o formulário, então, assim, quem não preencheu, preenche lá para receber o certificado, dá o start no LinkedIn e conseguir aí as vagas. Valeu, ó, Wesley agradecendo ali também. Show, valeu Wesley. Valeu, pessoal, obrigado pelo tempo de todo mundo que seguiu com a gente até aqui. Foi muito massa participar desses 3 dias com vocês. E fico à disposição, fico contando aí que de repente a gente possa preparar um próximo workshop, aí, talvez trazendo um outro conteúdo aí que vocês achem interessante. Vamos fazer. Ou para um dica de carreira, um demo, a gente pode ter um monte de evento aqui que o Daniel pode participar. Ó, React 2.0. Show. Valeu, galera. Foi muito bom participar aqui com vocês. Então, pessoal, a gente vai se despedindo aqui. Foi um prazer, Daniel. Quero agradecer mais uma vez por estar, com a gente nesses 3 dias. É intenso, é bastante conteúdo. E obrigada principalmente por essa turma maravilhosa que ficou aqui com a gente até o final. Então, assim, quer rever a aula do Daniel, esse workshop que foi maravilhoso, corre lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, fica de olho nos próximos eventos. A sua participação lá com a gente é muito importante. Eu vou colocar aqui de novo o link do nosso canal para vocês irem lá se inscrever. E aí, Daniel, vamos só assim para finalizar aqui a trollagem. Qual era a música, se tivesse aí? Mas aí vocês me pegaram. Que eu Não pensou na música. Não pensei na música. Vamos deixar a música então para o próximo workshop, pessoal. O que vocês sugerem aí? Hein, galera? Vão em conta aqui para mim.
Valeu. Obrigada de novo, Vontade, viu, hein? Daniel? Obrigada, galera do chat. Vocês foram maravilhosos mesmo. Eu amei estar interagindo aqui com vocês. E boa sorte aí nessa carreira. Valeu, Tchau, pessoal. tchau, Até a pessoal. próxima. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.